Shalom, shalom a todos, meus queridos irmãos e irmãs. É um grandíssimo prazer estar com vocês aqui novamente. Eu espero que vocês estejam me ouvindo bem, me vendo bem. Ótimo, maravilha. E hoje nós vamos ter um estudo extremamente importante. A gente está indo para o último trecho da Amidá. Eu quero fazer uma saudação aqui hoje muito especial ao seu Baruch e Dona Luzia. Eles estão na casa do Sérgio. Gente, isso é muito, muito, muito sério. Isso é sério, isso é maravilhoso, isso é profundo, isso é real. Eu vou pedir para eles, eu vou fazer algumas perguntas, eu quero que vocês compreendam. Shalom, seu Baruch, shalom a todos. Shalom, Rabino. Seu Baruch e Dona Luzia, como é que vocês foram aí para Juru? Como a gente faz? Viemos de carro. Quem dirigiu? Eu Quantas horas de viagem? vim dirigindo. Quantas horas? Quase 5 horas. Quantas horas? 4 horas. 4 horas e meia. 4 horas e meia. 5 horas e meia. 4 e meia. 4 e meia. Quantos quilômetros? 250. Parabéns, ó. Fantástico. Todarabá. Por que eu estou ressaltando isso, gente? Porque, como eu digo várias e várias e várias vezes, a grande meta, e não sou eu que falo isso foram os nossos maiores mestres que já disseram. A grande meta do judaísmo, a grande meta das escrituras, é promover a unidade entre os seres humanos. Quando o grande Rabino Akiva, um dos maiores ícones do judaísmo, falou: amarás ao próximo como a ti mesmo, é a grande regra, é a regra que engloba toda a Torá. Ele não estava usando uma frase de efeito. Quando Hillel resumiu toda a lei para aquele homem que queria se converter na frase amarás ao próximo como a ti mesmo, ele não estava usando uma frase de efeito. Ele estava realmente trazendo a essência da mensagem das Escrituras. Eu me sinto impelido, eu me sinto obrigado a repetir isso todas as vezes, porque a humanidade está completamente desencaminhada no aspecto religião, desde o momento em que pegaram as nossas escrituras sagradas e transformaram em uma religião. E não naquilo que sempre deveria ter sido uma filosofia de vida, uma forma de enxergarmos o mundo, uma forma de enxergarmos o próximo. Essa é a grande meta do judaísmo. Tefilim é importante, kasher é importante, kippah é importante. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shakol nihya bidvaro. As bênçãos são importantes. Mas não há nada nas mitzvot que não tenha como objetivo o crescimento do ser humano, e o crescimento real do ser humano só pode ser avaliado de uma forma, de acordo com as escrituras. De acordo com o amor ao próximo que nós alcançamos, de acordo com a unidade que nós alcançamos para com o nosso próximo. E a verdadeira unidade, gente, ela não se dá como muitas pessoas pensam. Eu tenho um amigo e
e aí eu me encontro com ele, eu vou na sinagoga, gente, de modo algum. A verdadeira unidade é expressa fora da zona de conforto. Seu Baruch não tem 30 anos e nem 20 anos. ...250 quilômetros de carro não é zona de conforto para ele. Eu garanto que não é um Volvo o carro dele. Eu conheço o carro dele, tem que ficar girando. A Jaque já dirigiu. E gostou muito. Mas não é um Volvo, não é um carro super confortável. E eu conheço o caminho para Juru. Eu sei que ele não é um caminho confortável, não. De verdade, gente. Ele é assim, tem uma hora que muitos quilômetros. Eu nunca vi um caminho desse, é difícil. É um caminho difícil, cansativo. Isso é unidade. Isso é unidade. Isso é especial. Unidade é quando a gente vê pessoas que talvez tiveram motivos para se desvincular aqui e ali. Tá. Não. Por quê? Porque elas compreendem que é algo muito mais importante do que a minha vaidade, do que a minha razão, etc, etc. Algo muito mais importante, muito mais importante. Eu fico realmente muito feliz, em primeiro lugar, de transmitir, de ter a grande felicidade de poder transmitir esses conceitos, que são sublimes. Eu fico muito agradecido ao Todo-Poderoso de não fazer parte daqueles que se enganam, compreendendo de forma errônea as Escrituras, pensando tratar-se de uma religião e não de uma filosofia de vida. Eu fico muito, muito, muito feliz de ter esse exemplo do seu Baruch, da Dona Luzia, do Sérgio, da Yohevet, das crianças e de tantos irmãos e irmãs. Realmente, eu fico muito feliz, muito feliz. Eu sei que não é fácil. O ser humano, ele não tende para o agrupamento. Como já disse Hobbes, se eu não me engano é Hobbes que se fala, o homem é o lobo do homem. O homem é o lobo do homem. O homem, ele tem uma capacidade destrutiva e desintegradora gigantesca. E se não fosse o Estado, como diz o próprio Hobbes, e o Talmud também, o Talmud diz que o ser humano sempre reze pela paz do Estado, seja lá qual Estado for. Quer dizer, claro, com seus limites, né? Porque se não fosse o Estado, se não fosse o governo, diz o Talmud, o homem engoliria o outro vivo. Essa é a realidade. Quando a gente vê pessoas que conseguem internalizar a lei de Deus e se manterem conectados uns aos outros, a despeito de, apesar de, a gente compreende que a mensagem está sendo realmente compreendida. Parabéns, 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 parabéns. Parabéns. Vamos lá. Vamos seguir. A gente vai para a última brachá. A gente vai para essa prece. Ihiu leratzon imrefi vehegion libi lefanecha Adonai tzuri veguali. Que sejam de acordo com a tua vontade as palavras da minha boca e os pensamentos do meu coração perante a ti, ó Eterno, minha rocha e meu Redentor. Antes de dar sequência, eu quero voltar para uma das primeiras brachot, ou melhor, uma das primeiras preces do dia, que é essa aqui. Que seja da tua vontade, ou que seja da tua vontade perante a ti, Eterno, meu Deus,
e Deus dos meus ancestrais, Shetargileni Betoraterra. Que tu me, o que é Targileni? Que tu me faça habitual na tua Torá. Que faças com que a sua Torá seja um hábito. Eu vou explicar o que significa isso. Eu disse que eu iria falar do ponto de vista neurológico. Realmente, eu me preparei em casa para falar sobre isso, mas eu vim aqui na sinagoga, nós tivemos uma atividade linda, 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 hoje aqui com os nossos amigos, com a Ana, com o Jorge, com a Ana Júnior, uma atividade com as crianças, com os adultos, de plantação, de uma coisa muito maravilhosa. Xavier, que está assistindo aqui, logo aqui no meio, na minha frente, participou, e outros irmãos também. E eu acabei não conseguindo preparar como eu queria, mas eu vou citar um livro que eu achei extremamente interessante, um livro que fala sobre o poder do costume. Deixa eu ver se ele está na minha mochila, só um pouquinho. Não, ele não está na minha mochila. Eu coloquei e tirei. Esse aqui está na minha mochila. Que a gente vai lançar no Rio de Janeiro, Bezrat Hashem. Então, esse livro tem várias passagens extremamente interessantes, nas quais o autor discorre sobre uma parte do cérebro que ela está ligada a um tipo de memória relacionado com o costume. Não é uma memória consciente, muitas vezes. É uma memória inconsciente. Talvez eu já contei essa passagem do livro para vocês. É o poder do hábito. Obrigado, Aknin. Muito obrigado. Muito feliz de ter você com a gente aqui, viu? O poder do hábito, exatamente. E tem uma passagem desse livro que eu acho que eu já comentei com vocês. Eu vou comentar novamente, não tem nenhum problema. É o poder do hábito. Essa passagem diz o seguinte, que tinha um senhor com uma certa idade, que parece que ele caiu em casa, ele teve algum acidente, e ele teve um acidente neurológico. Não sei se ele bateu a cabeça, o que foi, eu acho que ele bateu a cabeça. Ele foi para o hospital, e quando ele acordou, os médicos fizeram exames nele, etc., e falaram que ele não tinha mais jeito. A questão da memória dele não tinha mais jeito, talvez a própria habilidade dele de comunicação ou até mesmo de locomoção não tinha mais jeito. Mas, para surpresa deles, passou um tempo e ele começou a se recuperar em vários aspectos. Porém, em um dos aspectos ele não se recuperou. Ele realmente perdeu muito da memória dele e ele repetia as mesmas conversas, ele repetia as mesmas conversas, talvez de 5 em 5 minutos, as mesmas rotinas. Ele fazia, por exemplo, ele acordava, ia no banheiro, escovava os dentes, tarará, saía, ia ver televisão, assistia um pouco de televisão e ia fazer um ovo. Comia, voltava para o banheiro, voltava para a televisão e ia fazer o ovo de novo, como se não tivesse feito ainda. Mas um dia, por algum motivo, o médico que tratava ele perdeu a memória recente. Obrigado, Lena. O médico que tratava ele ficou curioso, eu não me lembro porquê, e decidiu que ele iria mudar de cidade, eu acho que até de estado, vejam só, para poder ficar alguns dias, ou vários dias, acompanhando aquele senhor. Ele queria ver, ele queria estudar aquele senhor, o caso dele. Eu já lembrei por quê. Por que ele quis estudar aquele senhor? Porque a esposa dele morria de medo que ele saísse na rua para andar sozinho. Porque qual era o medo dela? Que se ele saísse, ele não voltava mais. Ele não lembrava mais o caminho. Como é que ele ia lembrar o caminho? Então ela todos os dias levava ele para sair, etc, etc. Que era uma forma dele se distrair, que era uma forma dele sair daquele eterno retorno. E um dia, para o terror dela, eis que o marido dela desapareceu.
Não estava na sala, não estava no banheiro, não estava no quarto, não estava na cozinha. E ela saiu de casa apavorada. E aí ela começou a perguntar para as pessoas se elas viram o marido dela na rua. E todo mundo falou, sim, a gente vê ele passando para lá, para lá, para lá, para lá, para lá. E ela começou a procurar desesperada, desesperada. Ela tinha certeza absoluta que ele tinha desaparecido. Provavelmente ele seria atropelado ou alguma coisa do tipo. Quando ela voltou para casa, já disposta a ligar para a polícia, para a família, para os filhos, e lá estava ele, assistindo a televisão depois do 10º ovo que ele fez naquele dia. E ela ficou muito surpresa. E aí, com os dias, ela deixou ele sair sozinho, ela seguiu, e ela percebeu que ele lembrava exatamente o caminho. E aí ela contou isso para o médico, e o médico ficou extremamente surpreso. Ele falou, eu quero estudar. Isso é maravilhoso. Isso é sair da caixinha. Eu estou vendo algo diferente. Eu vou estudar. Esse é o exemplo que Moisés nos dá quando ele vê a sarça ardente. Que pega fogo, mas não se queima. Ele fala, eu vou ver. Isso é importante. A curiosidade saudável é um termômetro da sanidade mental e espiritual do ser humano. Muito bem. O médico foi, e um belo dia o médico saiu com ele na rua, e o médico começou a perguntar. Para onde você vai? Esquerda ou direita? E toda hora a resposta do homem era, não sei. Não sei. Onde você mora? Não sei. E toda hora aquele senhor, ele abaixava, ele pegava uma pinha, pegava uma folha seca, um galho bonito, não sei o que, parará. E aí ele chegava do lado de uma esquina, e o médico perguntava, e agora? Ele falava, não sei. E o incrível é que ele foi seguindo o Senhor, o médico não indicou o caminho, chegaram em casa. O médico viu algo fabuloso, que apesar dele não ter na memória dele, ele não conseguia acessar, ele não tinha acesso na memória consciente ao mapa, ao caminho da casa dele, mas algo levava ele para a casa dele. E aí nas pesquisas, o que esse médico descobriu? Que existe uma área no cérebro que ela registra situações de costume, hábitos. E que mesmo que o ser humano não se lembre conscientemente, aquilo está recordado. E aí foi uma grande revolução dentro do estudo do cérebro e da neurologia. Por que eu estou falando isso para vocês aqui, meus queridos? Porque eu já disse para vocês que eu e minha esposa Jaque aprendemos algo extremamente importante. Vou ficar aqui, tá mais bonito, deixar um cenário, o quadro do nosso amigo Xavier. Olá, Xavier! A nossa caverna, a caverna de Rabi Shimon Bar Yochai. E vai ter estudo, né? Quarta-feira, comunidade de São Paulo, quem quiser vir estudar aqui, nós temos a nossa Haburá, nosso grupo de estudos. E a gente aprendeu uma coisa extremamente importante. Nós crescemos na nossa sociedade, aqui no Brasil, e mesmo na sociedade laica em Israel, a sociedade ocidental, dizendo o seguinte, eu sou assim. Eu sou assim. Eu sou nervoso, eu sou arisco, eu sou vaidoso, eu sou preguiçoso, eu sou guloso. Não. E o que a gente aprendeu? Não existe eu sou assim. Existe eu estou assim. E quase tudo é possível de ser transformado. A gente pode transformar. Até o ponto de que se nós tornarmos certas situações hábito, elas estarão gravadas naquela parte, naquela parcela do nosso cérebro, de modo que se tornarão automáticas, se tornarão fáceis. Ok?
Isso é uma questão neurológica, simplesmente uma questão neurológica. O costume, o hábito faz o monge. Pronto. O hábito faz o monge. E é assim mesmo. Eu digo para vocês, por isso que é tão importante as aulas. Ah, mas 2 vezes por semana, que maravilha que é 2 vezes por semana, 3 vezes. Se reunir, estudar sozinho, hábito, mas não consegui, não tem problema, vai de novo. Mas não consegui de novo, vai de novo. Uma hora você consegue. Uma hora você consegue. E mesmo que seja um hábito pequeno, já vai ser uma pequena vitória. Estabeleça outra pequena vitória. E você começa a se habituar, a vencer também. Então, hoje nós vamos falar de algo extremamente importante, que é o cuidado com a boca. Cuidado com a boca. Vamos lá, vamos direto para o conteúdo. Aqui. Última prece da Amidá. Reza que nós falamos 3 vezes por dia. Amidá também é chamada de Shmona Esrei. Shmona Esrei significa 18, porque tem 18 preces, 18 bênçãos. Mas eu vou mudar a forma de expressar. São 18 meditações. 18 meditações. É exatamente isso. 18 meditações que têm como intuito, a repetição delas tem como intuito, a introjeção, que a gente incorpore, através dessas meditações, formas de se enxergar o mundo. Vamos lá. Ihiu leratzon imrei fi, vehegion libe lefanecha Adonai tsuri veguali. Que sejam da tua vontade as palavras da minha boca e os pensamentos do meu coração, ó Eterno, minha rocha e meu Redentor. Meu Deus, guarde a minha língua do mal, e os meus lábios de proferirem falsidade. Guarda, meu Deus, me ajuda, meu Deus, a controlar esse cavalo selvagem que é a fala. Primeira parte. E somente depois eu peço, Velim kalelai nafshi tidom. E que perante as provocações, as maldições dos que me amaldiçoam, dos que me provocam, o meu espírito tidom, o meu espírito se cale, o meu espírito esteja sereno. Gente, percebam o que é a filosofia judaica. Por isso que eu quero dizer cada vez mais, o nosso curso é de vivência judaica e filosofia. A filosofia judaica é algo necessário para a humanidade. Não é uma superstição, não é um jogo que se você jogar de acordo com as regras, você ganha o paraíso e foge do inferno. E se perder, você está condenado. Não. Não. É uma filosofia, é um modo de vida que serve para tirar o inferno de dentro de você e fazer com que você seja o embaixador do paraíso. Primeiro passo, controlar a nossa fala. A nossa, eu me incluo nela. Eu também preciso aprender a controlar melhor a minha fala. A fala muitas vezes é como um cavalo selvagem e não pode ser. A gente tem que estar montado no cavalo e a gente tem que direcionar o cavalo para onde a gente quer e a gente não é levado pelo cavalo. Primeiro passo. Segundo passo, se eu conseguir controlar a minha fala, vejam que lindo, que profundo. Eu consigo controlar os meus sentimentos. Por quê?
Porque, obviamente, a fala é a expressão dos meus sentimentos. Eu estou com vontade de xingar, mandar alguém para quê? Então, eu controlo. Eu senti, mas eu deixei de falar. Olha que legal. Não é que o cavalo não correu, o cavalo correu, mas eu puxei a rédea. Ele parou. Eu fiquei com vontade de contar aquela fofoca. Eu estava indo. Segurei. Segurei o sentimento. Estava com o sentimento, mas segurei o sentimento. Já evitei muitos problemas se eu segurar a palavra, ainda que eu tenha a vontade. Agora, o que acontece? Se eu aprender a segurar o sentimento, não fala difícil, Eliav, não fale isso. Você é um campeão, você está aí treinando para vencer, para ganhar. Não fale que é difícil. Ok? Se eu conseguir controlar, e ainda que eu sentir, eu conseguir segurar a palavra, no segundo momento eu vou conseguir controlar o sentimento. E não somente o meu sentimento quando eu tiver vontade de falar algo de alguém, mas também até o meu sentimento quando alguém falar algo de mim. Eu garanto para vocês, por experiência própria, que o maior parceiro da nossa destruição, quando alguém tenta nos destruir, o maior acionista, mais do que a própria pessoa que tenta nos destruir, somos nós mesmos, eu garanto. Eu garanto. Nessa nossa caminhada maravilhosa, muitas pessoas acompanharam muitas das minhas transmissões. Primeira vez que me expuseram em rede internacional, que agora não é nem nacional, é internacional, né? Eu fiquei doido. Eu fiquei doido. Eu falei, meu Deus do céu, vou acabar com minha reputação. Estou falando que eu... Eu acabei dando muito mais publicidade ao que estavam falando de mim do que as pessoas tinham. E com a minha fala, eu dei munição, eu dei ânimo para as pessoas continuarem, porque perceberam que estavam me atingindo. E eu acabei, com as minhas falas, generalizando, eu acabei atingindo pessoas que eu não tinha por que atingir. Então, eu ajudei de uma forma fantástica os meus opositores a conseguirem os seus objetivos. Mas o tempo vai passando e a gente pode ir aprendendo. E hoje em dia, às vezes, me fala assim, fulano está falando mal de você. Eu falo, e daí? Pode continuar falando. Fala, não tem problema. Não, fala, não tem nenhum problema, pode falar. Não, mas você... Não tem problema, pode falar. Fala mais. Lá em Israel, o pessoal fala assim, Od Ktsat, me dá mais um pouquinho. Um começa a xingar o outro fala, me dá mais um pouco, mais um pouquinho. Por quê? Porque quando a gente está seguro do nosso caminho, quando a gente está seguro das nossas atitudes, a gente sabe de forma muito profunda que críticas, que difamações, etc, elas não podem nos derrubar. A não ser que nós mesmos nos tornemos soldados daquele que quer nos destruir. Aí podem nos derrubar. Eu tive uma situação tão interessante que uma pessoa, um judeu ortodoxo, me escreveu algo assim, ele falou, Ventura, eu sempre simpatizei com você, porque eu dei aula para uma geração inteira aqui em São Paulo, inteira. Eu tive 1.200 alunos por mês durante alguns anos. É um recorde. Graças a Deus, é um recorde na comunidade judaica. Então, eu tenho muito... E essa pessoa falou, mas não pode ser que você virou isso que estão falando, porque falaram tanta coisa. Aí ele falou assim, quando eu vi você falando
na internet, num dia depois de tanta gente falar mal de você, sorrindo, falando de Deus, falando da alma, falando dos 7 octilhões de átomos, falando das 100 trilhões de células, falando dos 150 milhões de quilômetros até o Sol, eu falei, não pode ser que esse cara está mentindo. E eu falei, pronto, eu acertei no ponto. O maior testemunho é esse. Então, essa é uma lição que eu posso transmitir com conhecimento de causa. Eu espero crescer muito, eu ainda sou bastante falho, mas eu aprendi bastante nesses últimos anos. Então, primeira coisa é segurar a língua. Segura a língua! Se você segurar a língua, que é mais fácil do que segurar o coração, você vai aprender a segurar o coração também. E vão te xingar, e vão te falar, e você vai rir, vai falar, manda mais. Até que a coisa começa a se inverter, porque começa a ficar feio para quem está te... Começa a ficar feio. Imagina só, é igual 2 lutadores, um vai lá dar um murro na cara do outro, o outro fica rindo. Nem se move. Começa a ficar feio para quem? Para quem está batendo. Vão falar, você é fraco. Importantíssimo. Mas, se eu quero levantar 100 quilos, primeiro eu tenho que levantar 10. Sente, fica com raiva. Fica com vontade de mandar para aquele lugar. Mas na hora que você for mandar, segura. Elohai netzor leshoni merah. Meu Deus, por favor, segura a minha língua de falar o mal. Vesif totai me daber mirmá. E os meus lábios de proferirem mentira. Conseguiu? Todo dia, 10 quilos, 20, 30, 40. Vai chegar a hora que você vai conseguir. Velim que o seu espírito vai conseguir ficar quieto, sereno, enquanto estiverem te ofendendo e te xingando. Gente, isso aqui é tão forte para a vida. O salmista diz: Vamos aprender essa música. Pronto, fechou. Vamos aprender essa música. Na aula de hebraico e também aqui na comunidade de São Paulo. Os jovens sabem desde já do sertão. Estamos indo para a sexta, hein? Canta, Oséias! Canta, Oséias! Vai. Vai. Uai, sozinho? Vai. Vai. Bora chamar o pessoal também, Mona. Não, mas vai. Tem 100 pessoas aqui ouvindo. Anda logo. Eu não sei a letra toda, mas... 1, 2 e já. Mihais, Echafetz Haim, Orev Yamim, Lirato, Netzor Leshon Hamera, Usfatecha, Edaber Mirma, Sur Mera Bakeseto, Bakeshalom, Verotvehu. Meu pai, Oséias, eu te amo, Oséias, o menino que andou de escada rolante pela primeira vez em São Paulo, que está em todos os grandes jornais de Israel. Viva Oséias! grande Oséias, Brenda, Mona e todos os jovens que estão assistindo da Yeshiva do Sertão. Que lindo, que lindo, que lindo, que lindo. O que diz o nosso grande rei Davi? Miai Shechafetz Chaim, quem é o homem que ama a vida? O Rev Yamim Lirot Tov, que ama os dias para ver o bem. Quem é que ama a vida? Eu amo a vida. O que você faz já que você ama a vida? Aí eu vou comer uma comida boa. Eu garanto para vocês que se a pessoa comer comida saudável, mas passar estresse o dia inteiro, morre antes da hora. E pior ainda, vive mal. Eu garanto para vocês que se a pessoa beber cachaça, me desculpa aí, Helena, médicos, enfermeiros que tem aqui, me desculpa.
Se a pessoa beber cachaça, fumar cigarro, não em excesso, pelo amor, em excesso não. Entendeu? Comer fritura, pastel. E viver de boa, e não tiver confusão, e não ficar toda hora em intriga, ela vive mais. Certeza? Netzor leshon hamera, falou o rei Davi, guarde a sua língua de falar o mal e seus lábios de proferirem mentira. Surmerá, fuja do mal, va'asetov, e faça o bem. Bakesh shalom, busque a paz e persiga a paz. Certeza absoluta. O elemento que tem maior toxina no planeta se chama nervosismo, se chama raiva, se chama ira, se chama ódio. Mas eu tenho razão. E daí que você tem razão, meu amigo? E daí que você tem razão? Não estamos falando disso, estamos falando de paz de espírito. A pessoa vai na academia, a pessoa toma um café da manhã bom, almoço bom, e está destruído porque não tem paz de espírito. Quer ter paz de espírito? Começa na sua boca. E depois você vai controlar o seu coração, você vai vencer o seu coração. Acabou, 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 acabou. Continuando, vamos lá. Fontes da Torá, prestem bem atenção como que essa questão é decisiva. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. Primeiro lugar onde aparece Lashon Hará na Torá, o primeiro pecado da Torá é Lashon Hará. É o primeiro e o terceiro. Não pensem que isso é à toa. O primeiro pecado não foi comer a fruta. Gente, isso aqui é lindo. Como é verdadeiro. Ai, mas a cobra era a cobra de verdade. Gente, eu estou gritando muito, não? Está muito alto? Não? Se tiver, abaixa o volume. Vocês abaixam. A cobra era a cobra de verdade, mas a cobra tinha perna, a cobra tinha braço. Meu amigo, para de falar bobagem. A cobra é a cobra de verdade. A cobra está aqui. Está aqui dentro. É real. A Torá fala da psicologia humana. Ela se utiliza de figuras, de metáforas, de arquétipos. A Torá é real. O primeiro pecado é o Lashon Hará. Qual foi o Lashon Hará da cobra? Contra quem? Contra Deus. O primeiro pecado foi Lashon Hará contra Deus. O que ela falou? Deus é mentiroso. Ele não está nem aí com vocês morrerem. Ele não quer concorrência. Deus não quer concorrência, minha filha. Se você comer da fruta, você vai se tornar conhecedora do bem e do mal. Você vai ter um nível de livre-arbítrio maior. Você vai se tornar igual aos anjos. Vai ser divino. É por isso que Deus não quer que você seja. Ai, 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 ai. Segundo pecado, não foi comer a fruta, não. Foi aceitar o Lashon Hará. Ravá, para um pouco, minha filha. Pensa. O que Deus me deu? Poxa, Deus me criou. Deus me deu olho, me deu boca, me deu ouvido. Ravá não sabia disso, mas Deus me deu 7 octilhões de átomos. Uau, 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 uau. 100 trilhões de células. O número de sinapses, de conexões entre os neurônios no nosso cérebro, dizem os estudiosos, é mais ou menos igual ao número de estrelas na galáxia ou no universo. Eu sei, ela deve ser na galáxia, o universo é muito mais. Uau, uau, uau. Ravá, menos, minha filha. Fique feliz com aquilo que você tem e acabou. Tá bom demais.
Agradece, ele te deu tanta coisa. Não queira alcançar o lugar dele, não queira competir com ele. Seja grata. Não. Lashon Hara, ela aceitou Lashon Hara. Ela aceitou a ideia de julgar negativamente aquele que devido a ele ela existia. Olha o tamanho do Lashon Hara. Em um prato da balança, olha, você existe, você tem olho, você tem boca, você enxerga, você tem comida, você tem um paraíso, você tem um marido, você tem tudo. Tem o sol, tem a lua, você existe, você respira, seu coração bate, seu rim funciona. Você tem tudo. E por outro lado, bastou a cobrinha chegar com uma palavrinha só. Na verdade, esse que deu tudo isso aí, não vale nada. Ele não vale nada. E ela acreditou. E por que ela acreditou? Porque ela tinha interesse. Só por isso. Qual era o interesse dela? Eu quero ser igual a Deus. Eu quero ser igual a Deus, é o interesse. E na grande maioria das vezes que as pessoas aceitam um Lashon Hara, uma fofoca, não é porque elas realmente acreditam de forma objetiva. É porque elas têm algum interesse em denegrir, em manchar a imagem daquela outra pessoa. Ou para se promover, ou para ganhar a confiança daquele que lhe trouxe a fofoca, mas não porque ela realmente sempre acha que aquilo é verdade. Então a perversidade está aí. É aí que está a perversidade. Se ela parasse de forma objetiva, se Ravá parasse de forma objetiva e pensasse, ok, ele me deu pulmão, coração, rim, ele me deu existência, ele me deu respiração, ele me deu memória, ele me deu raciocínio, ele me deu amor, ele me deu intuição, ele me deu perna, ele me deu dedo, ele me deu unha, ele me deu cabelo, ele me deu a íris, ele me deu cérebro, ele me deu células, ele me deu DNA, ele me deu tanta coisa. E agora você está supondo que ele é mau, mas espera um pouco, deixa eu colocar na balança. Não. Ela não colocou na balança. Então aqui a gente já tem o primeiro conselho. Coloca na balança sempre. O que estão falando? Com outros fatores. Como escapar disso eu vou deixar para o fim. Vamos seguir aqui. Então disse Adão, a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Gente, isso aqui é fantástico. A Torá é muito linda, meu. Desculpem repetir. Depois que Adão e Ravá comeram, vejam o que Adão faz. Adão faz a mesma coisa que a serpente fez. Ele faz a Lashon Hara. De quem? De Deus. Adão faz Lashon Hara de Deus. Ele difama Deus. Como? Ele não fala que a culpa é da mulher. Ele ressalta, ele diz, a mulher que o Senhor me deu, ela me fez comer. Ele coloca a culpa em Deus. O que é isso? É uma vontade de conseguir se sobrepor à autoridade. A mesma coisa que a serpente fez. O que a serpente falou? Ele quer ser autoridade. Ravá falou, eu quero ser autoridade. Então eu vou acreditar na serpente, que está dizendo que ele é mau caráter. Adão, mesma coisa. Não é só que é culpa de Eva. A culpa é sua, Deus. O Senhor me deu Eva.
E se a gente parar para pensar em nós mesmos, quantas vezes que a gente fala mal de alguém para um terceiro, ou a gente recebe, a gente vai ver que a gente, na realidade, está usando somente de um pretexto, uma suposta culpa da pessoa, um suposto mau caráter da pessoa, ainda que a pessoa seja mau caráter, ainda que seja, mas é um pretexto para que a gente se promova, para que a gente se vingue, para que a gente ganhe a confiança de quem está falando, ou de quem está ouvindo. E por aí vai. Tem várias outras fontes na Torá, depois eu passo isso para vocês, eu vou colocar na descrição do vídeo lá no YouTube, tá? Vejam só, Lashon Hara, Motzi Shemra e fake news. Preciso dizer uma coisa para vocês. A gente está vivendo uma era extremamente maravilhosa. A prova é que estamos aqui vendo quantas pessoas tem, 140 pessoas. Tem pessoas de outros países, tem pessoas do Brasil todo. Nós estamos unidos. Mas, ao mesmo tempo, esse mesmo instrumento, mal usado por pessoas infantis em sua espiritualidade, ele pode servir para ferir de modo mortal muita gente. Fake news nada mais é do que Lashon Hara em uma escala industrial. Extremamente perigoso. Por isso, mesmo às vezes me falam que o político tal fez tal coisa. Eu, sinceramente, eu não sei. Eu não sei. Eu não analisei, eu não li, eu não sei. Porque eu não sei. De verdade, eu não sei. Mas vejam só, a gente vai estudar algumas halachot, algumas leis, e depois eu vou trazer alguns casos reais, extremamente trágicos, que aconteceram por causa de fake news, de Lashon Hara em massa. Mas vamos lá, eu vou ler aqui algumas leis, algumas halachot. Kol amdaber bignut havero over al isur Lashon Hara. Afal pi sheomer emet. Todo aquele que fala em desmérito do seu próximo transgride a proibição de Lashon Hara. Afal pi sheomer emet. Atenção. Mesmo se estiver falando a verdade. Olha que importante isso. Não, mas o que eu estou falando é verdade, eu não estou mentindo. Você está transgredindo a proibição. É proibido falar mal do outro, mas é verdade. E daí que é verdade? E daí que é verdade? A gente vai voltar para esse ponto. E esse pecado é mais grave do que o pecado de idolatria, de promiscuidade e de assassinato. E muitas pessoas falam, mas eu não fiz nada, só falei. E os sábios dizem em relação a esse pecado, Shalosh averot nifraim min adam ba'olam hazeh. Tem 3 pecados que são cobrados do indivíduo nesse mundo, e a pessoa perde a sua parte no mundo vindouro. Um é avodat kohavim, idolatria. O outro é promiscuidade. E o outro é assassinato. E Lashon Hara, e fala mal dos outros só para prejudicar, vale pelos 3 juntos. Vale pelos 3 juntos. E disseram nossos sábios, aquele que fala Lashon Hara, o Lashon Hara mata 3 pessoas. Mata o que fala, o que ouve e aquele que é o alvo do Lashon Hara. Todos são destruídos.
Eu quero trazer aqui um versículo interessante. Aqui, olha só, Levítico 19:16. O que diz ali? Não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo. Não te porás contra o sangue do teu próximo. Eu sou o Senhor. Na realidade, o versículo não fala a palavra mexeriqueiro. Fala ambulante. Rahil é ambulante. O que é ambulante? A pessoa que ele vai, ele compra de um, aí ele vai, ele revende para o outro, ele compra numa lojinha, ele vai lá no meio do trânsito, ele bate nos vidros e ele vende ali. É assim que funcionam os fofoqueiros. Ele vai lá, ele pega uma informação, ele leva. Não ande assim entre o teu próximo. E o que o versículo diz na ciência? Na sequência. Ele diz: não fique passivo perante o sangue do teu próximo. E daqui os nossos sábios aprendem. A pessoa que difama alguém é como se matasse ela. Por isso que é tão grave. E o que significa é como se matasse ela? A pessoa, minha gente, o indivíduo, como é que eu posso explicar isso? Primeiro, deixa eu trazer uma figura de imagem simples que os nossos sábios falam. Eles dizem que quando uma pessoa envergonha outra em público, o que acontece? O rosto da pessoa fica branco, não é? E eles dizem que essa brancura do rosto é como se o sangue todo saísse, é como se ela tivesse morrido. É uma constatação imagética. Mas toda a questão é assim. Um ser humano, na sociedade, ele tem um nome, ele tem uma imagem. Aquela imagem é a forma como ele interage com a realidade. Ele tem uma imagem profissional, ele tem uma imagem social, ele tem um nome. O nome da pessoa é a forma como ele se relaciona com a sociedade. Agora, prestem bem atenção. Nenhum de nós é socialmente exatamente como ele é em casa. Concordam comigo? Alguém aqui é idêntico em casa como é na rua? Eu não sou. Eu já posso dizer, eu não sou. Eu não sou. Às vezes tem gente que vem passar Shabat em casa e acha graça. Porque eu conto muito mais piada do que eu. Agora, claro, existe um nível, né, de diferença entre como você é em casa, porque se você ultrapassar esse nível, então você é um hipócrita ou um artista. Eu tenho um amigo, a gente ontem cantou na nossa banda, Sou da Paz. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Só um pouquinho. Eu estou... Isso aqui é sonho de adolescente. Agora nós temos um CD de música. E foi muito engraçado, porque esse meu amigo, ele comentou, olha aqui o CD, que legal, da nossa banda interreligiosa, não ecumênica nem sincrética, de amigos de diferentes religiões. E ele comentou uma coisa, ele falou, puxa vida, eu fui na sinagoga e eu vejo na sinagoga você é muito mais sério do que quando você está com a banda. O que eu posso fazer? Eu tenho uma função de rabino, que é extremamente importante para mim. E uma coisa é a figura, vamos dizer assim, a pessoa jurídica, outra coisa é a pessoa física. Como eu falei, não pode ter muita discrepância, senão cai na hipocrisia. Agora, a forma como a gente se relaciona com o mundo tem a ver com o nome que a gente tem. Tem a ver com aquilo que a gente representa. De uma forma grosseira, hoje em dia, a gente pode dizer que muitas pessoas são a página do Facebook. Ok? Digamos assim. E na realidade é assim mesmo. Existe aquilo que a gente quer projetar para a sociedade, que a gente trabalha para projetar para a sociedade, que é o eu social. Existe o eu na minha casa, e existe o eu
dentro de mim. Só eu sei o que eu penso. A minha esposa não sabe exatamente quem eu sou. E nem meus filhos sabem exatamente quem eu sou. E se a gente continuar nessa caminhada, nem eu sei exatamente quem eu sou. Porque a gente tem o consciente, o subconsciente e o inconsciente. Agora, o que acontece quando alguém difama alguém? Quando alguém difama o outro? É como se ele difamasse, é como se ele destruísse o corpo com o qual esta pessoa lida dentro da sociedade. Ele destrói aquele corpo. Então é como se matasse essa pessoa. Não, mas fisicamente ela está viva. Não, mas você destruiu o corpo social dela. Você destruiu o perfil do Facebook dela. Ah, mas o perfil do Facebook não é ela. O perfil do Facebook é como ela interage no mundo do Facebook. Assim como a imagem de uma pessoa é um instrumento através da qual ela interage com o mundo. Como é perigoso destruir uma pessoa. Como é perigoso. Por isso que os sábios falaram, é como matar. É como matar, de verdade é como matar. Vamos pegar, por exemplo, uma pessoa que é um comerciante. O outro vai lá, difama ele, por quê? Porque ele tem interesse no negócio dele. Só que ele difamando ele como comerciante, pessoa jurídica, ele está quebrando toda a possibilidade que esse indivíduo tem de ganhar o seu sustento. Ele mata ele nessa questão da realidade que se chama comércio. Ele é um... E muitos de nós, infelizmente, de forma irresponsável, nos permitimos matar pessoas. Porque a gente mata um instrumento identitário através do qual ele se relaciona com a realidade X ou Y. Seria mais ou menos igual uma pessoa dizer assim, ah, mas eu posso matar o corpo. E eu digo para vocês, tem religioso que pensa isso. Judeu eu nunca vi, mas de outras religiões eu já vi. Não, eu posso matar o corpo, porque a alma continua viva, então eu não estou matando a pessoa. Não é tão ruim eu matar o corpo, a alma continua viva. É óbvio que é ruim, é óbvio que é proibido, é óbvio que é um pecado. Você está impedindo aquela pessoa de interagir nessa realidade aqui. Aqui você está matando ela. Por isso os sábios disseram, matar é igual cometer assassinato, porque é assassinato. Não é como assassinato, é assassinato. Você está matando um corpo dessa pessoa, o corpo social dessa pessoa você está matando. Eu tenho certeza que tem muitas pessoas que passaram por isso. O corpo social você está matando. O corpo através do qual essa pessoa interage no mundo dos negócios. O corpo através do qual essa pessoa interage como membro da família. Você está matando. Por que é como idolatria? Muito simples. E profundo também. O que é idolatria? Idolatria é você conferir força, poder a algo ou a alguém que não é Deus. Eu vou rezar para o santo tal, eu vou rezar para o rabino tal, eu vou rezar para o sol, para Tupã, eu vou rezar para Plutão, eu vou rezar para Gaia. Você está conferindo poder a alguém que não tem esse poder. Quando eu falo mal de alguém para destruir essa pessoa, principalmente me fiando no meu anonimato, ninguém está sabendo, não conta para ninguém. Eu estou negando a presença de Deus. Não conta para ninguém. Ninguém está ouvindo, só eu e você. Se isso vazar, foi você.
a pessoa está negando a presença de Deus e está colocando todo o poder na sua língua e no outro indivíduo. Idolatria. É idolatria. E promiscuidade também. Incesto também. Porque você está se relacionando com o outro através de algo completamente impuro. Por isso os sábios disseram: existem 3 proibições que é melhor morrer do que cometer: idolatria, assassinato e incesto. E o lashon hará, o falar mal. Depois a gente vai falar quando falar mal é permitido. Mas nunca como pretexto. O lashon hará tem o mesmo peso que os 3 juntos. Agora eu já vou falar quando é permitido. Porque também tem pessoas que se utilizam da prerrogativa de ensinar a não falar lashon hará para que elas possam fazer tudo o que elas querem fazer de errado. Tudo, elas podem fazer tudo de errado. E quando alguém vai criticar elas, elas falam, não pode falar lashon hará. E eu já vi muitas pessoas acobertando criminosos, dizendo, eu não posso falar lashon hará. Mas o que essa pessoa está fazendo é um crime. Não, mas ela lashon hará falar, não posso falar. Também está errado. Então existe um limite. Vamos para uma história bíblica para falar sobre esse limite e sobre a lei, que podem ter certeza absoluta. Para que a pessoa possa ultrapassar esse limite, ela tem que colocar muito, muito, muito na balança se realmente se trata de um caso onde o lashon hará não é somente permitido, mas é até obrigatório. E outra coisa, para quantas pessoas eu devo falar? Em que fórum eu devo falar? Ok? Então vamos para a história. Existe um jejum extremamente curioso no dia seguinte a Rosh Hashanah. Se chama Tzom Gedaliah, jejum de Gedaliah. Quem era Gedaliah? Vejam que coisa interessante. Isso está escrito na Torá, nos profetas, perdão. Quando Nabucodonosor exilou a tribo de Judá com a tribo de Benjamim, os levitas que tinham ali, na realidade ele pegou a elite em primeiro lugar, ele deixou o povão, ele deixou os mais pobres ali. Depois ele pegou os mais pobres e deixou os mais simplórios, porque ele não era burro. Ele não era burro. O que ele queria? Ele queria que as pessoas cuidassem da terra, produzissem, e ele ia ganhar riqueza com isso, e a terra não ia ficar abandonada, a terra é riqueza. O que ele fez? Ele pegou um judeu chamado Gedaliah, e ele falou, você vai ser o governante. Acontece que tinha um outro nome, que é... Nesse instante eu esqueci o nome dele. Nesse mesmo instante. Acho que é Ismael, eu não lembro o nome dele. Ele queria matar, acho que é Ismael Ben Ahikam. Ele queria matar o Gedaliah. Por quê? Porque ele tinha um acordo com outros povos ali, todo interesse de poder, interesse político. E ele também era descendente do rei Davi, ele falou, sou eu que tenho que ser o governante. Muito bem. Veio uma pessoa e chamou o Gedaliah e falou, Gedaliah, aquele homem quer te matar. Cuidado com ele. Não, não venha me falar mal, não me fale mal, não. Eu estou falando uma coisa grave. Ele quer te matar. Não, não me fale mal dos outros. Gente, aqui está falando de uma coisa grave. E se uma pessoa sabe que alguém quer matar o outro, obviamente que ele tem a obrigação de prevenir o outro. Isso não é lashon hará, é isso que a gente tem que compreender. Prevenir não é lashon hará. Qual que é o objetivo de prevenir? Prevenir. Ah, mas eu vou ter que falar mal de alguém, sim, mas o teu objetivo não é falar mal, é prevenir. Ok? Bom, vamos dizer assim. O meu amigo Diego está lá na Espanha e vamos dizer que tem alguém aqui que eu conheço e que esse cara está falando assim, eu vou para a Espanha, tem o Diego ali, eu vou para lá. E eu já vejo que essa pessoa vem
e me pede, o senhor tem o contato do Diego, o senhor passa para mim, por favor? Aí eu falo, para quê? É porque eu estou pensando em passar uns dias ali na Espanha. E eu sei que essa pessoa está envolvida com negócios ilícitos. Devo contar para o Diego ou não? Quem acha que eu devo contar para o Diego, levanta a mão. E tem gente que acha que eu não devo contar. O que diz a lei judaica? Eu devo contar para ele. Porque, em primeiro lugar, a pessoa que faz negócios ilícitos, ela está errada, ela é um bandido, ela é um criminoso. Primeira coisa. Talvez eu já deveria ter contado para a polícia. Começa daí. Segunda coisa, eu não estou contando para difamar a pessoa, eu estou contando para proteger o Diego. É diferente. É a mesma coisa. Meu amigo Yosef Nicolau, tem alguém falando muito mal do meu amigo. Tem muito, ele até saiu lá. Tem alguém falando mal dele, difamando ele. Eu tenho que contar para ele? Claro que eu tenho que contar para ele. Porque qual é o meu intuito? Protegê-lo. O meu intuito não é difamar o outro. Então vejam bem. Quando tem algum proveito ético, não somente eu posso falar, mas eu devo falar. Agora, eu preciso ir na internet. Gente, vejam que coisa fantástica. Eu preciso ir na internet fazer um post e dizer, Yosef Nicolau, tem alguém falando mal de você? Claro que não. E tem gente que faz isso. É a serpente. Na realidade, ela quer prejudicar a Eva. Na verdade, ela quer difamar Deus. E ela usa um fato como pretexto. Não. Aí eu tô com raiva daquela pessoa, eu quero queimar ele na família dele, eu quero queimar ele com os filhos dele, com a esposa dele, com os pais dele. E eu vou falar uma verdade, só que eu vou publicar. E mais, eu vou patrocinar o post. Aí já é desonesto. Mas você não falou que eu tinha que falar? Tinha. Mas você tem que ser cirúrgico. Cirúrgico. O corte, imagina um médico, ele tem que tirar um tumor e ele tem que tirar um tumor no fígado da pessoa e ele corta desde o pescoço até o pé. Isso não está certo? Cirúrgico. Ok? Então, o que aconteceu com o Gedaliah? Elisha ben Ahikam matou ele. Fez um almoço, tarará, e matou ele. E foi uma grande desgraça para o povo de Israel. Porque o último contingente de judeus que estava morando ali teve que ir embora, fugiu, se dispersou. Quem foi irresponsável? O próprio Gedaliah. Que era um tzadik, mas ele foi tzadik em excesso. Ele foi justo em excesso. Mas, de novo, não confundir o direito ou o dever de você advertir alguém com a permissão para destruir a vida do outrem. São duas situações diversas. E eu vou ler uma história absurdamente linda de um Rebbe daqui a pouco. E vocês vão compreender a profundidade disso. Vamos lá, vamos continuar. Olha que coisa mais impressionante. Vai amuto a anashim motzie dibat haaretz. E morreram os homens que falaram mal da terra de Israel. Lembra? Não tiveram aqueles que falaram mal da terra de Israel? Os 10 espiões. E toda aquela geração que acreditou neles. O que eles falaram? A terra de Israel é uma terra que engole seus habitantes. Então eles morreram numa epidemia
Lifnei Hashem, perante o Eterno. O que diz a Tosefta no Talmud Arachin? Se aqueles lá, que eles falaram mal somente de pedras e de madeira, eles falaram mal de uma terra. Não falaram mal de pessoas, falaram mal de uma terra. Foram castigados. Imaginem só uma pessoa que difama um outro ser humano, quão grave que é a ação dela. Imagina só. É o que diz o Talmud. Então, mas eles falaram mal da terra. Falaram que a terra... E mereceram aquilo. Imagina alguém que destrói um outro ser humano. Criado à imagem e semelhança de Deus. Imagina a gravidade disso. As pessoas saem atirando, atirando, atirando e queimando, 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 queimando. Gravíssimo. Olha que coisa. Jornal da Globo é de 2011, mas eu achei importante compartilhar isso. Pesquisa mostra que fofoca é o que mais irrita brasileiros no trabalho. O estudo foi feito com 17 mil usuários de internet. Para os americanos, o que mais irrita são as pessoas que roubam comida nas geladeiras coletivas. Mas aqui no Brasil, o que mais irrita? Fofoca no trabalho. E todo mundo que trabalhou de uma forma corporativa sabe disso. Imaginem o quanto que isso é destrutivo para uma empresa, para uma escola, para a economia de um país. Ah, Rabino, o que você fala da soltura do Lula? Nada! Eu não falo nada. O que você fala do Bolsonaro? Nada! Por quê? Porque eu tenho que falar de outras coisas. Porque eu tenho que falar de algo que ninguém, ou que poucas pessoas estão falando. Eu preciso falar de uma perspectiva completamente diferente de cultura. Cultura. Porque com Bolsonaro ou com Lula, o maior problema das... Por favor, Pedro, não escreva enquanto eu estou falando, que ninguém escreva isso. Respeite, por favor, a minha exposição nesse momento. Tanto com Lula, quanto com Bolsonaro. O maior problema, o maior incômodo do brasileiro vai continuar sendo as fofocas no trabalho. Eu não sou especialista em política, mas eu sou uma pessoa que dedica a sua vida à espiritualidade. E, portanto, eu acho que é muito importante algumas pessoas começarem a gritar aos quatro cantos do mundo, de uma forma propositiva, que nós temos que rever vários conceitos do que é cultura e do que é educação em nosso país. Porque se a gente transformar esses conceitos, muita coisa muda por tabela. Uma das que eu sempre falo é um estudo mais contemplativo, que trará mais amor à criação e, portanto, mais justiça e, portanto, menos egoísmo, menos violência e menos arrogância para toda a humanidade. Um estudo contemplativo, que ao invés do objetivo do professor ser somente as notas na escola, o objetivo seja o uau do aluno. Uau! Porque quanto mais uau a gente fala por aquilo que nós temos por garantido, que são os elementos da natureza, mais serenos nós somos, mais gratos, mais humildes, mais felizes, mais confiantes. Isso é uma mudança estrutural. Eu quero falar de mudança estrutural. E a fala é uma mudança estrutural.
Isso aqui é mudança estrutural. Ninguém está falando de fofoca. Nem Bolsonaro, nem Lula. Ao contrário. As armas de ambos os lados, em vários aspectos, são muito semelhantes. E aí a gente está falando de um problema estrutural. Multidão tenta linchar casal após boato de sequestro em WhatsApp. Vítimas foram salvas após a chegada da Guarda Municipal em Araruama, Rio de Janeiro. Tentaram matar um trabalhador, disse homem que teve carro incendiado. E esse não foi o pior caso, o pior foi esse aqui. Quem lembra disso? Quem lembra disso? 3 anos depois, linchamento de Fabiane após boato na web pode ajudar a endurecer a lei. Quem lembra do caso? Uma mulher, mãe de 2, 3 filhos, que foi acusada de bruxaria, que foi acusada de matar crianças, etc. e tal. A mulher simplesmente, quem quiser a matéria, procura no Google, tá? É muito triste. A mulher estava andando na rua e alguém achou que ela tinha pego uma coisa. Você se confundiu. Eu só me confundi. Eu quis preservar as crianças. Você se confundiu. E você foi tão rápido em condenar uma pessoa. E hoje em dia, condenar uma pessoa significa matar uma pessoa. Essa mulher foi amarrada num poste. Ela foi linchada por um monte de gente. E ela morreu. Depois falaram, errei, me enganei. Isso é só um exemplo extremo daquilo que acontece todos os dias com muitas pessoas. Nos trabalhos, nas escolas. As escolas são lugares de linchamento impressionantes. Porque uma criança é muito magra, porque uma criança é um pouco corcunda, porque uma criança é cega, porque uma criança é pobre, porque uma criança é homossexual, porque a criança é gorda. Se destrói uma pessoa. Se destrói. Eu vi como professor gente ser destruída. E eu vi, anos depois, a consequência. Porque eu vi pessoas adultas que foram destruídas em sua infância quando elas não tinham suporte. Se mata uma pessoa e se mata os filhos dessa pessoa. É gravíssimo, Lashon Hará, é gravíssimo, é gravíssimo. Mas eu quero terminar isso aqui com bons exemplos. Antes dos bons exemplos, eu quero citar uma Mishnah. Mishnah do Pirkei Avot. Quem ainda não comprou o Pirkei Avot, compre. Eu não sei como ainda. Eu não sei pela internet como, mas eu divulgo. Mishnah Pirkei Avot. A obra que mais tem que ser estudada, Pirkei Avot, Ética dos Pais. Yehudá ben Tabai e Shimon ben Shetach receberam deles. Yehudá ben Tabai diz: Al ta'as atzmecha ki orchei adayanin. Eu citei já essa Mishnah na aula passada. Não se faça de advogado. Não se faça de juiz. Não se faça de advogado. Não julgue uma pessoa a não ser que você esteja no lugar dela. O que significa? Nunca julgue negativamente uma pessoa, porque você nunca vai estar no lugar dela. Nunca. Você não tem a genética dela, você não tem os pais que ela teve, você não tem a história de vida que ela teve, não julga negativamente. Isso quer dizer que eu tenho que... Isso quer dizer que eu tenho que... Amém, Pedro? Isso quer dizer que eu tenho que passar a mão na cabeça de todo mundo? Não! As pessoas têm uma dificuldade muito grande em encontrar o meio termo. Elas acham... não julgar significa falar... Peraí, eu vi que o cara entrou com um revólver no banco. Eu vi que ele matou 10 pessoas e pegou o dinheiro. Não julga ele, coitado. Talvez ele estava sonâmbulo. Talvez ele é muito bom. Talvez ele, na verdade, é justo. Ele estava sonâmbulo. Não fez por uma... Não é isso. Quando fala não julga uma pessoa até que você chegue no lugar dela, significa
Os atos dela, se são ruins, têm que ser condenados. Se ela tem que ser presa, ela tem que ser presa. Etc, etc, etc. A Torá tem penas, inclusive pena de morte, que não é aplicada hoje em dia, mas tem. Mas está falando no seu sentido, quando o seu papel, a sua atribuição, a sua especialidade não é julgar, então você precisa julgar a realidade, mas você não condene as pessoas. Vou contar uma história para vocês vão me entender. O que quer dizer não condena? Veio uma pessoa na sinagoga, pega uma criancinha no colo, fica se esfregando nela, eu não vou condenar? Claro que eu vou falar, vai embora e não volta mais. E talvez eu até, dependendo do caso, eu até vou denunciá-la para a polícia. Claro que eu vou. O que quer dizer não condena? Vejam que coisa interessante. De novo, seja cirúrgico. Tenta compreender, talvez a pessoa tenha um problema. É verdade. Se ela tem um problema, quer dizer o quê? Que ela pode ficar livre, linda e solta fazendo o que quer? Não! Mas tente compreender as limitações dela. De modo que até mesmo a punição seja corretiva, se possível. Corretiva. E não simplesmente uma vingança. Entendem? A pessoa precisa ser presa, vai ser presa. A pessoa precisa, etc, etc, vai. Mas tome muito cuidado, porque você não compreende por que ela chegou até... Eu vou contar para vocês, eu tive um aluno que eu vi no noticiário que ele foi denunciado por pedofilia. Ele foi meu aluno há 20 anos atrás. 20 anos atrás. 22 anos atrás. É um fato real. Agora, eu lembro que quando ele era criança, eu ouvia histórias de que ele sofria abuso, que ele vivia de uma forma indevida com parentes que se relacionavam de uma forma completamente indevida. Eu sempre ouvi esse negócio, né? Aí você fala, mas isso é coisa dos direitos humanos. Não! Eu não acho que o cara tem que ficar solto, eu não acho nada disso. Mas eu acho que eu posso, digamos assim, cercear. Eu tenho que aplicar a lei. Mas eu tenho que tomar cuidado para não condenar. Eu acho que é difícil, eu nunca falei o que eu estou falando agora. Ou já falei, mas não estou com um pouco de dificuldade de me expressar. Ele tem que ser punido? Tem que ser punido. Mas talvez eu, como indivíduo, eu não tenho que condená-lo no sentido de buscar a destruição dele. Eu não posso compreender ele. Diz a ética dos pais. Não condene até que você esteja no lugar dele. Por isso que se diz que quem pode julgar mesmo é só Deus. Pronto. Então vejam que coisa importante e que coisa profunda. A lei ou julgamento verdadeiro e profundo pertence a Deus. Ah, eu tenho que tomar alguma atitude? Eu tenho. Então eu preciso fazer algumas coisas para proteger a sociedade. Agora, o julgamento profundo, que seria até o ponto de condenar, isso é de Deus. Claro que existem casos e casos. Mas eu prefiro ir para as histórias e terminar de uma forma muito, muito positiva e muito linda, com o exemplo de alguns nossos grandes rabinos. Gente, a gente pode, eu quero dizer para vocês, a gente pode crescer, a gente pode se desenvolver. A gente não vai do nota 6 para nota 10 em um dia, não. Mas se eu for amanhã para o 6,5, já tá legal. Se eu for para nota 7, eu vou para o 9 também. É possível. É que a gente está acostumado
a nos relacionarmos com esses assuntos de uma forma muito grosseira. A gente está acostumado a uma visão muito superficial das coisas, porque o paradigma que a gente vive, ele não é sutil. Olha, eu gostei do que o Pedro falou. Sem dúvida. E quando nos envolve um filho nosso, a figura muda. Puxa, muito bem. Aí. Perfeito. Perfeito. Eu vi um caso, por exemplo, da mãe de um psicopata absurdo. Eu li esse caso. Um psicopata absurdo. A mãe não conseguia largar ele. Ele matou o irmão, matou o outro, odiava a mãe. Psicopata. E a mãe ia visitar ele, e ele xingava, ele falava, eu quero que minha mãe morra. Eu gosto de ver minha mãe sofrer. Eu gosto. Eu quero ficar preso para minha mãe sofrer. Minha mãe ia lá visitar. Olha que coisa fantástica. É aí que está. A profundidade de um julgamento, ela tem a ver com todas as perspectivas possíveis que a gente pode ter. Se coloca agora como se você fosse pai, como se você fosse filho. Tenta compreender o contexto. E vou dizer para vocês algo lindo. Quando a gente tira esse atributo de eu posso julgar e eu posso... Gente, a vida fica mais leve. Porque às vezes a minha raiva não é tão grande. Porque eu compreendo a limitação do outro, assim como eu compreendo a minha. Isso não quer dizer, presta bem atenção, para ninguém sair, agora eu não. Isso não quer dizer que eu não tenho que tomar atitude, isso não quer dizer que uma pessoa que está cometendo um crime não tem que ser denunciada, isso não quer dizer que ela não tem que ser cerceada, ela tem sim, bom. Mas o atributo de julgar e condenar de uma forma veemente, sem nenhuma compreensão, não é meu. Vai tirar o peso das tuas costas, eu te garanto. Te garanto. Por quê? Porque aquela raiva, como é que a pessoa fez isso? Ela é muito má. Não é, talvez não é que ela é tão má, ela é confusa. Ela teve uma educação diferente. Ela é limitada, ela é burra. No bom sentido. Isso faz com que a gente tire aquela perplexidade em relação à maldade do próximo. Estou terminando, Thaís. Escute a historinha final. 2 curtas. Agora vamos ver o que fazer, né? Não adianta só falar o que não fazer. Eu disse aqui, igual repórter de televisão. Ele denuncia isso, ele denuncia a violência, denuncia o governo, denuncia o juiz ladrão do futebol. Você fala, esse cara deve ser um cara perfeito. Mas a única coisa que ele faz é apontar para o erro. E o acerto? Coisa linda. Vejam que coisa linda. 2 histórias. Rabi Yitzhak Mivorki, o grande Rebbe Yitzhak, de um lugar chamado Vorki, viajou uma vez ele foi visitar lá o lugar onde morava o rabino Elimelech de Lizensk. Baderech, no caminho, vejam que história, que impressionante. Baderech, no caminho, Nignav mimeno argaz shevi'imo, roubaram o baú que ele trouxe com ele. Verá que cheguei ele Lizensk no dalo adavari. Só quando ele chegou na cidade de Lizensk, ele ficou sabendo. Estava no meio das malas, ele não viu. Quando chegou, soube. Miad tzivash lo leagid que aloqueah uganav. Na hora, ele falou para todo mundo: não digam que eu acho que era o bagageiro ou o cocheiro é ladrão. Não falem que ele é ladrão. Não chamem ele de ladrão. Não falem nada. O que ele diz? Porque se vocês falarem que ele é ladrão, ele vai se tornar ladrão. Olha que coisa incrível.
E aí ele não vai devolver o baú. Tamu Ashomim, quem ouviu ficou perplexo. Falaram, Rabino tá maluco. E depois de pouco tempo, o que aconteceu? O cara devolveu o baú. A cabeça desse homem, a cabeça dele. Ele falou, o cara não é um ladrão. O cara deslizou. Prestem atenção. Ele deslizou. Ele não é um ladrão. Ele roubou. Olha o cuidado dele. Ele roubou, mas isso não faz dele ainda um ladrão. E se você sair falando ladrão, 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 ele vai assumir, ele vai falar, o que eu posso fazer agora? Agora eu sou conhecido como ladrão, ninguém mais confia em mim, agora eu vou ter que ser ladrão. Então, com certeza, além de ele não deixar rotularem ele de ladrão, ele deve ter trabalhado para tocar no coração dele. Ele deve ter sido gentil com o cara, etc, etc. Até que o cara foi lá e devolveu. Então, existem várias formas da gente lidar, inclusive, com aquele que está errando. A gente pode mandar mensagem. Mensagem indireta, positiva. A gente pode contrariar aquilo que a pessoa está falando sobre nós, agindo de uma forma explícita perante a ela. E a gente pode mudar a ação da pessoa. Ou não, mas é possível. Toda noite, terminando agora, toda noite, na hora que o Rabino Yitzhak de Drohovitz, ele ia dormir, ele fazia a leitura do Shema Israel e ele dizia, nas tuas mãos, Eterno, eu deposito a minha alma. Nas tuas mãos, Eterno, eu deposito a minha alma. Imediatamente ele adormecia. Agora, se acontecesse dele falar o versículo e não adormecer, aí ele sabia que ele fez alguma coisa errada. Ele falava, é por isso que não querem receber a minha alma, porque ela está manchada, eu fiz alguma coisa errada, e aí ele ficava meditando o que eu fiz de errado hoje, até que ele descobria, se arrependia, tomava uma decisão boa para o dia seguinte, e aí imediatamente ele adormecia. Olha que lindo isso. Olha que receita linda. Você não está conseguindo dormir? Pensa no que você fez de errado, talvez, no dia. Bom, Pamahat, uma vez aconteceu isso com ele. Ele ficou pensando no dia, ele não viu nada de errado. Eu não fiz nada de errado hoje. Até que ele lembrou que ele estava sentado no meio de algumas pessoas piadistas que ficaram zoando. E começaram a rir do Baal Shem Tov, o grande rabino Baal Shem Tov, o sagrado Baal Shem Tov. Qual foi o erro dele? Que ele não protestou. Ele falou, eu não protestei, eu não corrigi, eu fiquei quieto, eu deixei passar. Isso foi um erro. Na hora, o que ele fez? Ele não pensou duas vezes. Ele levantou, ele falou para o cocheiro dele amarrar os cavalos e foi para Mezibut, para a cidade do Baal Shem Tov, pedir desculpa para o Baal Shem Tov. Um nunca tinha visto o outro. E na cidade de Mezibut, onde morava o Baal Shem Tov, ninguém conhecia esse Rabino Yitzhak, ninguém sabia quem ele era. Na hora da reza da manhã, Rabi Yitzhak foi para a sinagoga do Baal Shem Tov e ficou num canto lá rezando. Ele ia falar para o Baal Shem Tov, ia pedir desculpa, coitado. Foi logo. Ele estava lá no cantinho rezando. E aquele dia era uma segunda-feira, uma quinta-feira, dia que tem leitura pública da Torá. E aí pegaram a Torá. E mesmo que eles nunca tinham se encontrado, o Baal Shem Tov chamou ele, o Yitzhak, para subir na Torá. Ele olhou e falou, vem você vai ter a honra de ser um dos chamados para a leitura pública da Torá. E como é que o Baal Shem Tov chamou ele? Ele falou que venha o nosso Senhor,
o nosso mestre e o nosso rabino Yitzhak, filho de Yosef. E o cara ficou, como assim? O Baal Shem Tov me chamando disso? E aí, depois que ele cumprimentou ele, o Baal Shem Tov falou, Shalom Aleichem, que a paz esteja sobre vós, meu mestre e meu rabino. Você riu de mim, ou você permitiu que rissem de mim. Mas você viajou de tão longe, para me pedir perdão. É óbvio que eu te perdoo. É óbvio que eu te perdoo. O que a gente vê dessa situação? Algumas coisas muito interessantes. A autocrítica é um instrumento de evolução, um instrumento de grandeza. Esse Rabi Yitzhak, com certeza, ele não tinha o mesmo nível do Baal Shem Tov. O Baal Shem Tov é quase um patriarca do povo judeu. Não tem o que falar, o Baal Shem Tov é o patriarca do povo judeu. Não físico, mas espiritual e intelectual ele é. O povo judeu é outro desde o surgimento do Baal Shem Tov. E aquele homem, em primeiro lugar, olha a humildade dele. Ou melhor, olha a percepção espiritual dele. Se eu não estou conseguindo dormir, e dormir é o retorno da consciência ao mundo espiritual, é porque eu estou incompatível com aquele mundo. Eu estou incompatível com aquele mundo, eu fiz alguma coisa errada. Então ele parava, o que eu fiz de errado? E ele percebeu que o fato dele simplesmente ter tolerado um desrespeito a uma outra pessoa, já era o suficiente, então, para ele ser considerado alguém que pecou. E de fato é assim. E de fato é assim. Mas ele não ficou rezando para Deus. Ele tomou uma atitude, ele foi lá pedir perdão. E o Baal Shem Tov mais lindo ainda. Mais lindo ainda. Mais lindo ainda. Lindo Baal Shem Tov. A gente tem... Eu via isso em Israel, no Sefaradim, quando falavam o nome de rabinos importantes. Eles levantavam como se a pessoa estivesse passando. Eu achava lindo isso. Os velhinhos que faziam isso. Os jovens já nunca mais vi. Que lindo, Baal Shem Tov, que lindo. Chamou aquele homem que, imagina, do lado dele não devia ser ninguém. De meu rabino, de meu mestre. Por quê? Porque ele teve a humildade, porque ele teve a sensibilidade, porque ele teve a atitude. E naquele momento ele foi um mestre. Ele foi um mestre. Ele corrigiu o erro dele. Com atitude. Isso é profundo, isso é judaísmo. Isso é profundo. E a atitude do Baal Shem Tov foi, eu não vou deixar ele ferido. Eu não vou falar assim, tudo bem, eu te desculpo, mas não faça mais isso. Não, venha meu rabino, meu mestre. Chamou ele para a Torá. E obviamente que nunca mais ele ia agir dessa forma. Existe sabedoria, existem formas e formas de você admoestar, de você advertir. Eu me lembrei de uma situação que eu vivenciei, que foi uma das mais curiosas da minha vida. Eu agradeço ao Todo-Poderoso pela inspiração do momento. Eu vou terminar com essa situação. Eu já contei essa história, não lembro aonde. Uma vez eu fui convidado, junto com meu amigo Padre Pedro, padre de Heliópolis, para dar uma palestra numa escola pública. O padre e o rabino, imaginem que coisa. E a gente ia dar palestra para uma série, para a pior série da escola, do ponto de vista comportamental. O apelido da série era Carandiru. Pra vocês terem ideia como que era a série. Engraçado, porque eu tenho um amigo sobrevivente do Carandiru, que deixou o crime. É uma pessoa que hoje em dia ele é voltado para a ação social. Qualquer dia ele aparece na sinagoga, não precisa ter medo não, viu, gente? E a gente foi lá dar a palestra.
Quando a gente chega lá, meu Deus do céu, um monte de adolescente, uma bagunça, tarará, tarará, tarará. Eu falei, meu Deus do céu, eu vou ter que eu vou ter que fazer alguma coisa. Aí eu falei, eu vou usar os meus dons teatrais. Aí eu cheguei, fiz uma cara bem de bravo. Estava no palco, comecei a olhar para eles. Eles começaram a ficar quietos. Eu pensei, até pelo absurdo da situação, quem é o maluco que vai com uma kippá na cabeça e começa a olhar feio para um monte de gente? Pelo absurdo da situação, acho que eles ficaram quietos. Não foi nem por respeito, acho que pelo absurdo mesmo. E eu sabia, eu estava jogando com isso. Eu estava jogando com o absurdo. E de repente todo mundo ficou quieto, eu assim olhando para eles. Aí de repente teve um menino que fez. Eu falei, eu não quero ouvir um pio. Eu segurando para não rir, porque eu sou ruim de... Aí teve um menino ali no meio que fez... Pio! E começou aquela farra. Eu falei, meu Deus, e agora? E agora? Como é que eu faço agora? Como é que eu faço agora? Aí eu fiquei olhando, falei para o menino, vem aqui agora! Vem aqui agora! Aí todo mundo ficou quieto de novo. Por quê? Porque é interessante, né? O que vai acontecer? Fight agora. Doideira vai acontecer. E, gente, eu sabia que se eu fosse usar de autoridade e de dureza, eu ia ser destruído em poucos minutos. Em poucos minutos, eu fui um aluno bagunceiro. Eu nunca ia deixar um cara fazer isso. E com certeza, muita gente lá não ia deixar, eu sabia disso. Aquilo era só momentâneo. Eu tinha que aproveitar rápido aquela coisa do... Aí o menino subiu no palco. E aquele silêncio sepulcral. Eu tenho fotos disso. Eu posso procurar depois e mandar para vocês. Silêncio sepulcral, 100 alunos, 200, não sei, muita gente, ele subiu no palco. Quieto. Eu cheguei no ouvido dele e falei assim, com o microfone. Em primeiro lugar, eu quero te dar os parabéns. Porque você é corajoso. E nunca deixe de ser corajoso. Porque você quis falar algo e você falou. Eu quero te cumprimentar por isso. Toca aqui. Ninguém entendeu nada. E continuou o silêncio. Um silêncio absurdo. Depois eu falei, tem outra coisa que eu quero te cumprimentar. Você é engraçado. Você tem bom humor. Continue tendo bom humor sempre. Não perca! Só que eu vou te pedir uma coisa só. Tenha bom humor na hora certa. Não na hora que prejudica os outros. Mas nunca perca o bom humor e a coragem. Mas nunca prejudicando os outros. Palmas para ele! Meu Deus do céu! Foi uma ovação. Eu não tive problema nenhum até o fim da palestra. E tinha um rapaz que estava assim. Era ele. Era ele. Foi muito interessante. No fim, as professoras ficaram muito impressionadas, porque na hora de fazer as perguntas, escrever perguntas, veio um calhamaço desse tamanho. Elas nunca imaginaram que a série Carandiru seria a mais participativa na história da escola numa palestra. Existem formas e formas da gente chamar a atenção. Mesmo quando o outro está errado. Mas não é todo mundo que rouba que é ladrão. E se a gente não chamar de ladrão, talvez a gente até recupera o que foi roubado. E principalmente a pessoa. Que a gente consiga, eu torço muito para que nós consigamos realizar essa empreitada toda, que é linda. E é uma delícia. Porque a gente se livra de muita tensão quando a gente guarda a língua.
e domina os nossos sentimentos. Muito bom. Gente, um beijão para vocês, um grande abraço para vocês. Shalom. Shalom. Plenitude. Serenidade. Toda Arabá. É isso que a gente precisa não discutir, mas é nisso que a gente tem que se aprofundar, gente. Eu não estou dizendo que eu não tenho minhas opiniões em relação à política aqui, eu tenho. Mas elas não são tão claras porque eu não sou estudioso do assunto. Eu não vou fingir que eu sou. Mas tem assuntos que estão à margem das discussões e eles são os mais importantes e ninguém discute esses assuntos. Os assuntos têm a ver com a nossa cultura. E a cultura tem a ver com a forma como a gente lida com os nossos sentimentos, com a nossa fala. E a sociedade no qual a gente vive não lida de forma racional, planejada. Eu garanto, eu tenho certeza absoluta, que se isso se torna um paradigma educacional, a realidade muda. A realidade muda. Toda Arabá.